Deus para a vida de cada uma delas. Irmãos, eu estou muito grato a Deus, e nessa manhã eu quero falar um pouco sobre a importância da gente ter filtros para seguir adiante e para ver as promessas de Deus se cumprindo. Eu vou repetir o tema. Precisamos ter filtros para seguir adiante e para ver as promessas de Deus se cumprindo. Acho que você que tem um perfil numa rede social já está bem familiarizado com os filtros. E o que são os filtros nas redes sociais? São aquelas mudanças, aqueles recursos que o celular disponibiliza para que você modifique a imagem real, a imagem sua propriamente dito, e você apareça um pouco diferente, com uma cara diferente, com um jeito diferente, com uma roupa diferente. O filtro nas redes sociais tem o objetivo de mudar aquilo que é real naquilo que é alterado e modificado. Só que quando eu estou falando de filtros, eu não estou me referindo aos filtros da rede social, que é muito familiar para todos nós. Eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre um outro tipo de filtro. Você sabe que para a água se tornar pura e livre de impurezas, a água tem que passar por uma filtragem, sim ou não? Para que ela se transforme em algo puro. E quando eu olho para essa realidade dos filtros, eu comparo com a nossa vida e a nossa alma. Porque veja, existe uma realidade nossa que precisa ser filtrada para que ela se transforme em algo puro, em algo livre de contaminação, em algo saudável. Tem um compositor chamado Zach Maziev, e ele disse o seguinte: quem dera se os filtros das fotos das redes sociais deixassem a nossa alma potável. Eu vou repetir. Quem dera se os filtros da rede social transformassem e tornassem a nossa alma em uma alma potável, uma alma livre de contaminação. Mas os filtros da rede social não fazem isso com a gente, né? Os filtros da rede social no máximo transformam a nossa imagem real numa imagem que não somos nós realmente. Então, quando eu falo de filtros, eu gostaria que você tivesse em mente a importância de ser puro, livre de impureza, ou usando a linguagem da água, ser potável, livre de qualquer resíduo, livre de qualquer tipo de influência ou contaminação. Por quê? Essa impureza é essencial para que a gente siga adiante e para que a gente veja as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Há um relato bíblico que me chama muita atenção sobre isso, e é o relato que aparece no livro de Neemias. Neemias, na realidade, ele foi o reconstrutor dos muros de Jerusalém. E os muros estavam destruídos porque os inimigos haviam derrubado, destruído, invadido a cidade de Jerusalém. E quando a gente olha para essa realidade, a gente percebe que as muralhas da cidade reconstruídas sinaliza o poder do reino de Deus, a força do reino de Deus e a expansão do reino de Deus em ação. Então, as muralhas de Jerusalém reconstruídas apontavam para isso, para o povo de Deus fortalecido, para o povo de Deus se multiplicando, para o povo de Deus se expandindo. Em contrapartida, as muralhas destruídas sinalizavam o quê? Um povo de Deus fragilizado, um povo de Deus que não se multiplica, um povo de Deus incapaz de viver as promessas que Deus tem para eles. E o livro de Neemias, o tema principal, mesmo sendo a reconstrução, por trás da reconstrução tem uma figura, tem um ser humano. E esse ser humano, Neemias, conta a história de alguém que assumiu filtros para seguir adiante
e ver as promessas de Deus se cumprindo na vida dele. Se Neemias não fosse alguém que adotasse filtros para a sua vida, ele não ia seguir adiante. E mais, ele não veria as promessas de Deus se cumprindo nele e na história do povo a qual ele pertencia. Eu quero compartilhar com vocês, então, alguns filtros que Neemias adotou para seguir adiante. Alguns filtros que Neemias adotou para seguir adiante e ver as promessas de Deus se cumprindo sobre ele. Quais são os filtros que Neemias assumiu? E que fez uma diferença brutal na vida dele, fez ele seguir adiante e fez ele chegar e ver o cumprimento das promessas. Eu quero compartilhar aqui pelo menos 4 filtros. Primeiro filtro, Neemias recusou reagir com indiferença. O que Neemias fez? Ele recusou reagir com indiferença. Abra comigo em Neemias capítulo 1 e verso 2 ao 4. Neemias 1, do 2 ao 4. Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E me disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido, as suas portas queimadas pelo fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha que interessante, Neemias estava a mais de 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. Neemias estava em Suzã, como copeiro do rei, exercendo uma posição de confiança, tendo uma boa remuneração para isso, desfrutando de regalias do palácio, tendo uma influência ali em Suzã altíssima. Em outras palavras, Neemias desfrutava de uma posição de conforto, de influência, de boa remuneração. Neemias toma conhecimento que Jerusalém está destruída. Jerusalém está a uma distância de mais de 1.500 quilômetros. E o que o Neemias faz? Ele fica indiferente. É isso que a gente leu na Bíblia? Ele não fica indiferente. O Neemias, ele recusou reagir com indiferença. Neemias, ele poderia ter pensado assim: bom, estou tranquilo, estou bem remunerado, estou no conforto do palácio, estou exercendo uma alta influência em Suzã, na Pérsia. Para que eu vou me preocupar com Jerusalém? Deixa Jerusalém lá destruída, arrebentada. Deixa os muros da cidade destruídos e o inimigo invadindo a cidade a qualquer hora que ele quer. Ele poderia pensar isso, mas se ele pensasse assim, ele seria indiferente. E o Neemias não reage com indiferença. Por quê? Porque Neemias tinha um filtro contra a indiferença. Diga isso comigo: eu preciso ter filtro contra a indiferença. O que Neemias faz? Ele senta, ele chora, ele lamenta, ele ora e ele jejua. Neemias reage. Neemias não fica indiferente. Eu não sei você, mas como eu tenho sido assediado a ser indiferente à dor das pessoas nos nossos dias. Parece que cada dia vai surgir uma notícia diferente e parece que a miséria, o caos, a destruição já está instalada na nossa sociedade. E a impressão que dá é que a cada notícia que chega, eu sou encorajado a dizer assim: vai acontecer mesmo. É só mais um para as estatísticas.
Esses dias eu recebi uma notícia de um divórcio de uma pessoa que eu conheço e que a gente ama muito. Acompanhou a trajetória dessa pessoa, ela não pertence a essa igreja, mas é irmão na fé. E quando eu recebi a notícia do divórcio, o primeiro pensamento que me veio na mente foi o seguinte: puxa, mais um divórcio, estatística. O primeiro pensamento que veio na mente foi esse. E aí depois eu parei, falei: Jesus, tem misericórdia. É uma família, é uma história, tem filhos envolvidos, tem uma dor, tem um luto, porque tem gente que só fala de luto quando perde alguém, né? Divórcio também você encara um luto. Existe um luto, existe uma dor, existe uma família, existe um sonho que está sendo abortado, cancelado. Comecei a remoer aquilo dentro de mim e veio um constrangimento e um quebrantamento profundo. E eu percebi que o Espírito Santo usou isso para eu combater a indiferença, porque a princípio, Francisco, o primeiro pensamento que veio na minha mente foi: mais um casamento que se acaba, faz parte. Eu não sei você, mas como a gente tem sido assediados a sermos indiferentes. Como? E o Neemias me dá uma lição, porque o primeiro filtro que ele criou foi um filtro contra a indiferença. Ele toma conhecimento do que aconteceu em Jerusalém, ele senta, ele chora, ele lamenta, ele ora e ele jejua. Quando a gente recebe más notícias, o que a gente faz? Não, segue a vida. Segue a vida. Só segue a vida? E aí eu te pergunto, será que isso não é um sinal de indiferença? Será que isso não é um sinal de que estamos ficando indiferentes? Quando a gente olha um morador de rua e nós estamos passando por ele, os moradores de rua já viraram paisagem para nós? As crianças recrutadas pelo tráfico já virou paisagem para, vai ser assim mesmo. Os idosos em depressão por falta de convívio, de qualidade com outras pessoas, já virou paisagem para nós? E aí eu te pergunto, será que isso não é indiferença, povo de Deus? Será que nós não temos que criar um filtro contra a indiferença? Porque a indiferença tem um potencial de esfriar o nosso coração, alimentar a incredulidade e deixar a gente frio relacionado ao amor de Deus. Segundo filtro que Neemias adotou para a sua vida, Neemias recusou apenas tomar conhecimento do problema. Segundo filtro, Neemias recusou apenas saber que Jerusalém tinha um problema. Quando Neemias toma conhecimento da notícia, a gente leu, ele ouve, não age com indiferença, e mais, Neemias, ele toma conhecimento do problema e ele se envolve com o problema. Olha o que diz o versículo 5 de Neemias capítulo 1. Versículo 5 de Neemias 1. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus. 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de quem, gente? Ou seja, dele mesmo, que hoje eu faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, que são o que, gente?
e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. E aí ele encerra dizendo: também eu e a minha casa pecamos, ou temos pecado. Agora leia o versículo 7, por favor. 1, 2, 3. Preste atenção em algo. Neemias ora, e a pergunta é: qual é o conteúdo da oração do Neemias? É uma oração de arrependimento. Agora veja, o que é maravilhoso é que o Neemias, mesmo estando a 1.500, mais de 1.500 quilômetros de distância de Suzã, ele orou como se fosse parte do problema. Olha que coisa linda, gente. Neemias se via parte do problema que estava acontecendo lá em Jerusalém, distante mais de 1.500 quilômetros. E esse é um ponto chave para a mudança desse cenário. Por quê? Só pode fazer parte da solução quem enxerga parte do problema. Sabe por que algumas soluções não chegam até nós? Porque a gente não se vê parte do problema. Eu acho que os problemas do meu casamento são da minha esposa, é ela que causa os problemas. E por achar que é ela que causa os problemas, eu não posso ser parte da solução. Quantas pessoas não acham soluções para os seus problemas porque elas não se fazem parte deles? Elas transferem a culpa. Quando a gente se acha parte do problema, isso tem um nome: autorresponsabilidade. Que coisa linda! Oh, como Neemias ensina a gente. Neemias, ele se recusa a apenas tomar conhecimento do problema. O Neemias, ele faz um filtro e ele diz: eu não vou apenas tomar conhecimento, não, eu vou ser parte da solução. Olha que diferença, gente. Pensa comigo, se as famílias, ao enfrentarem os problemas, ao invés de transferir a culpa para um, para outro, todos assumissem essa autorresponsabilidade e dissessem assim: eu ajudei a criar esse problema e eu vou ajudar a solucionar. Pensa como seriam as famílias. Pensa comigo se as crises no casamento não seriam resolvidas, rápido. Pensa se os problemas financeiros não fossem resolvidos, rápido. Mas quando surge problema financeiro na família, alguém diz assim: é porque você gasta muito. É porque você não fez aquilo que deveria ser feito. Irmão, a gente só consegue trazer solução para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós nos envolvemos como parte do problema. Não tem como trazer solução para aquilo que você não se acha parte do problema. E é o que o Neemias faz. Ele ora por arrependimento, ele assume responsabilidade e ele cria um filtro. Qual o nome do segundo filtro? Ele faz um filtro e se recusa a apenas tomar conhecimento do problema. Terceiro filtro que o Neemias ele adota na sua vida. Neemias se recusa a manter o seu coração fechado. Diga isso comigo: Neemias se recusou. Melhor, Neemias se recusou a manter seu coração fechado. Irmãos, a gente tem que criar um filtro contra manter o coração fechado. Por causa das dores, das decepções, das lutas, das guerras, a gente tem uma tendência a criar um sistema, um mecanismo de autodefesa. Aí a gente diz assim: eu não abro meu coração mais para ninguém. Aquele fulano eu contei, a torcida do Corinthians ficou sabendo.
Aquela fulana, eu falei, ela mandou um post dando uma indireta nas redes sociais. Aquele outro, eu mandei o áudio no WhatsApp, o áudio foi para o grupo da família. Diz que o deputado Arthur Duval, vou falar o nome dele porque o caso dele está público, ele mandou o áudio inocentemente para o amigo, e o amigo repercutiu o negócio. Aí deu essa bomba diplomática entre Brasil e Ucrânia, virou uma bomba, porque, irmão, tá bom, o cara errou, pisou na bola, mas um amigo não poderia manter isso em sigilo? Que amigo é esse? E é amigo, né? Pensa se fosse inimigo, o que ele faria? É amigo. Irmão, quando a gente é traído, ofendido, machucado, a gente tem uma tendência de fechar o nosso coraçãozinho. E isso, nós precisamos aprender a criar um filtro contra manter o nosso coração fechado. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 1 a 3 de Neemias. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. Neemias nunca se entristeceu diante do rei Artaxerxes. E ele já tinha um histórico de anos de serviço. Olha o que diz o 2. O rei me disse. O que o rei disse para ele, igreja? 1, 2, 3. O rei faz uma abordagem direta. Rapaz, vem cá. Por que você está com esse rosto assim? Isso é tristeza do coração, porque eu sei que você não está doente. Aí o que o Neemias faz? Ele primeiro teme. E ele temendo, o que ele poderia ter como segunda reação? Fechar o coração. Eu não vou falar para o rei, não. O rei não tem nada a ver com Jerusalém. O rei é rei da Pérsia. Tem nada a ver com Jerusalém. Jerusalém não está nos planos do rei da Pérsia. Para que eu vou falar para ele? Ele poderia fechar o seu coração. Mas não é isso que Neemias faz. Obrigado, Lucas. Ele aguarda o momento certo, ele procura o rei, fala no momento certo, e ele abre o coração, porque o rei fez uma pergunta: por que o seu coração está triste? Neemias dá para nós aqui uma lição de autenticidade. Olha o que diz o versículo 3. Aí eu disse para o rei: viva rei para sempre. Era uma saudação de vida longa para o rei. Vocês já viram isso nos filmes. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as portas a fogo? Olha que interessante, o Neemias, ele abre o coração, ele nos dá uma lição de autenticidade, ele cria um filtro. E qual o nome desse filtro? Eu não vou manter meu coração fechado, eu vou abrir o coração. Só que eu não sou menino, eu vou abrir com a pessoa certa, no tempo certo e do jeito certo. Gente que amadurece, irmão, não abre o coração para qualquer pessoa. Gente que amadurece constrói relações de confiança, e depois dessas relações de confianças construídas, a pessoa abre o coração. Agora, o oposto também é real. Tem gente que abre o coração com qualquer pessoa, de qualquer jeito, em qualquer instante, e o resultado disso você já sabe qual é.
O Neemias entendia, eu não posso manter isso aqui dentro de mim, eu vou abrir o coração, mas eu vou abrir para o rei, e vou abrir na hora certa. O capítulo 1 diz que ele senta, chora, ora, jejua e lamenta. Só no capítulo 2 o rei pergunta, e aí ele abre o coração, porque ele entendeu que Deus preparou o momento certo. Ouça isso, Deus vai preparar o momento certo para você abrir o seu coração. E quando ele preparar, por favor, não seja tolo ou tola. Abre o coração. Abre. Deus vai colocar a gente certa, pessoas certas, circunstâncias certas, e vai te dar a maneira certa de compartilhar. Por quê? Porque a gente tem que ter filtro contra manter o nosso coração fechado. Ele não esconde os seus sentimentos. Volta lá no verso 3, por favor, Karina. Olha que coisa linda. Ele não esconde os sentimentos. Ele diz, como é que eu vou ficar feliz? A cidade onde os meus pais estão enterrados está destruída. As portas da cidade foram destruídas pelo fogo. Como é que eu vou ficar feliz? O Neemias, ele expõe o seu sentimento, ele não esconde. A gente precisa, irmãos, aprender a expor o nosso sentimento. Nós temos sido uma geração alimentada muito no ativismo. Corre porque tudo é para onde? Corre porque você tem que fazer. Aconteceu algo, chora, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e vai para frente. Calma, calma. Processa aquilo que você está vivendo. Bota o sentimento para fora. Porque se ele não vier para fora, ele implode dentro. E isso cria uma toxicidade emocional. Tem pessoas que se intoxicam com seus próprios sentimentos. Ou a Bíblia, você nunca leu na Bíblia que existe raiz de amargura? Você nunca leu isso? Hebreus 12:15 fala sobre isso. O que é uma raiz de amargura? Gente que está ficando tóxica com seus próprios sentimentos. Gente que não liberou perdão, gente que não soltou, gente que não expôs sentimento para fora e está ficando tóxica com o seu próprio sentimento. Neemias nos dá uma lição de autenticidade, ele expõe os seus sentimentos. E a gente precisa lembrar, nós não somos as nossas emoções. Diga isso comigo, eu não sou as minhas emoções, os meus sentimentos. Se nós não somos, a gente não precisa ser refém delas. Preste atenção nisso. Você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Isso é mentira do diabo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus é espírito, nós somos espíritos. Somos espirituais. Agora, temos alma, sentimentos, emoções e habitamos de um corpo. Então, já que eu não sou as minhas emoções, eu não preciso ficar refém dessas emoções. Elas vêm, só que do mesmo jeito que elas vêm, elas vão embora. Elas se manifestam, mas elas vão passar. Qual a maneira certa que Neemias usou para compartilhar os seus sentimentos? Primeiro, isso aqui é fantástico, Neemias lidou com as suas emoções orando, irmãos. A gente leu isso no capítulo 1. Quando ele toma conhecimento da destruição de Jerusalém, o que ele faz? Ele senta, chora, jejua, ora e lamenta. Aí sim, depois de ter lidado com as suas emoções através da oração, ele vai lá e abre o seu coração para o rei. Então,
A maneira certa da gente lidar com as nossas emoções e sentimentos é, primeiro, levando a Deus em oração. 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de quem? De nós. Abrir o coração com as pessoas certas é necessário e saudável. Quando não fazemos isso, a nossa alma vai se intoxicar, até a gente ficar sufocado por completo. Guarda isso. Se a gente não abre o coração, irmão, esse trem vai intoxicar a gente. Vai intoxicar. E aí a gente se vê sufocado por completo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, é sobre isso que Paulo está falando para as igrejas. Olha o que ele diz aqui, vocês podem ler? 1, 2, 3. O que Paulo está ensinando à igreja? Ele está dizendo, olha, se você tem uma carga emocional, um problema, uma luta, uma guerra, compartilha com alguém. Porque se você compartilhar com alguém, você vai cumprir a lei de quem? De Cristo. Tiago 5,16, o que diz esse texto? Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Gente, confessar culpa não é confessar pecado. Pecado se confessa para Deus. Culpa eu confesso para os outros. O que é a culpa? É uma eventual consequência de um pecado. O que é a culpa? É um peso na consciência. O que é a culpa? É um sentimento reprimido. O que é a culpa? É uma guerra que você não soube lidar, não teve sabedoria suficiente para lidar e está tudo bem. Eu tenho que compartilhar com alguém que tem sabedoria para lidar. É bíblico. Confessa, abre, compartilha, divide. Porque fazendo isso, alguém de Deus, e aqui não é qualquer pessoa, irmão, alguém de Deus, a gente encoraja a igreja a procurar não passar por suas guerras sozinhas. Tem gente que Deus levantou, tem gente com autoridade para compartilhar guerras gigantescas nessa casa. Deus levantou. Não precisamos passar só. E aí a oração um pelos outros promove cura. Porque a oração de um justo pode muito nos seus. Então, o terceiro filtro que o Neemias criou foi o filtro contra manter o coração fechado. Quarto e último filtro. Neemias criou um filtro contra a desconfiança e a zombaria dos opositores. Isso aqui é muito importante. Capítulo 2 de Neemias, verso 17 a 19. Neemias 2, 17 a 19. Então lhes disse, quem vai dizer aqui é Neemias para os habitantes de Jerusalém que estavam naquele estado de destruição. Então Neemias diz para eles assim: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas no fogo. Venham e reedifiquemos o que, gente? O muro de Jerusalém, e não sejamos mais uma vergonha, porque a gente está sendo uma vergonha para as outras nações da terra. Todos os outros países, a Pérsia, o Egito, Cuxi, a Etiópia, todo mundo olha para nós e fala, vocês são uma vergonha, uma cidade que não consegue ter nenhum muro, vocês são uma vergonha. E aí o Neemias falou, gente, vamos tirar essa vergonha do nosso meio, vamos reconstruir. 18. Então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me foi favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então eles disseram, o que eles disseram, gente?
3 palavras-chave aí. Primeiro, vamos nos levantar. Segundo, vamos edificar. E terceiro, vamos esforçar as nossas mãos. Então, eles se levantam e começam a fazer a obra. Mas, enquanto eles se levantam, a oposição também se levanta. Até porque, quando alguém não está fazendo nada para Deus, a oposição não faz sentido. A oposição só faz sentido se algo está sendo feito. Neemias e a equipe de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém, se posicionam para se levantar, para edificar, para reconstruir os muros, e a oposição se levanta. Enquanto Jerusalém estava destruída, irmãos, o inimigo nem se importava com eles. Agora, vai se levantar para fazer algo para você ver. O diabo, o inferno inteiro, os demônios inteiros vão se levantar. Enquanto estava lá destruído, ninguém falou nada. Não tinha opositor, estava tranquilo. Foi eles se levantarem, despertou o inferno. O inferno se levanta contra Neemias e contra os habitantes de Jerusalém. Verso 19. Olha aí. O que ouvindo Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, eles fizeram o quê? Zombaram de nós. E fizeram o que mais? E disseram o quê? Que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei que estava recebendo impostos de Jerusalém e tinha interesses políticos em manter Jerusalém destruída? Eles perguntam assim: vocês estão indo contra o rei? É isso? Vocês querem que o rei condene vocês, prenda a família de vocês? Vocês estão provocando uma rebelião. E aí a gente percebe, se Neemias fosse imaturo, ele gastaria tempo discutindo com esses zombadores. Só que, irmãos, contra a zombaria e oposição, a gente não discute. A gente não discute. A gente isola e não permite que a zombaria e a oposição interferem naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Ouça isso. O que Deus está fazendo na sua vida é muito grande para a oposição interferir. É muito grande. Pastor, então por que está interferindo? Porque você está dando espaço. Porque você está dando ibope. Porque você está permitindo. Você quer ir lá e discutir com a oposição. Com a oposição não se discute, irmão. Com a oposição você isola e segue no alvo. Tira da frente e segue no alvo. Neemias, ele não perdeu tempo discutindo com os opositores. Ele seguiu. Sabe por quê? Paulo mais tarde explicou isso. 2 Timóteo capítulo 2, verso 24 a 25. Olha o que Paulo vai dizer. E ao servo do Senhor não convém o que, gente? Não convém? O que é contender? Discutir. Argumentar. Irmão, a gente não precisa provar nada para ninguém. Nada. A gente faz um vídeo para provar que nos 10 anos. Não, a gente faz um vídeo para a gente reconhecer o que Deus fez nos últimos 10 anos. E foi muito grande. Agora eu posso te falar quanta oposição e zombaria a gente viveu nesses 10 anos. Quanta gente que saiu dessa igreja aqui dizendo assim: essa igreja vai fechar. Quanta gente pisou aqui com um olhar de inveja, de cobiça. Se a gente dá ibope para isso, irmão, a gente não estaria aqui hoje. Deus nos deu discernimento. Deus deu discernimento a essa igreja. Sabe o que essa igreja fez? Isola a oposição e segue no alvo.
temos um alvo. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ele é manso para com todos, ele é apto para ensinar, ele sofre. A zombaria, a oposição faz a gente sofrer, mas tá bom, a gente sofre caladinho. Vamos em frente. Ele instrui com mansidão os que resistem, para ver se porventura Deus lhes dá arrependimento, para conhecerem a verdade. Precisamos discernir se as oposições que a gente está enfrentando são externas ou internas. E aqui eu já estou caminhando para o final. Que tipo de oposição você enfrenta? É externa? É zombaria? É oposição de fora para dentro? Ou é interna? É de você mesmo? Por quê? Se for interna, você pode estar com medo de fracassar, você pode estar com medo de ser rejeitado ou rejeitada, você pode estar com incredulidade, você pode ter na sua vida pecados que não foram confessados. Tudo isso vai criar oposição contra o que Deus quer fazer. Talvez você tenha desvios de caráter na sua vida. Como cristão, você ainda não desenvolveu o seu caráter. Você é alguém ainda que mente, você ainda é alguém que pega e não paga, você é alguém ainda que dá mau testemunho. Qual é a oposição que você tem? É externa ou é interna? Identifica isso, discerne isso e não perca tempo discutindo com isso. Vai para a presença de Deus, faz o que tem que ser feito e segue a sua vida. Por quê? Aí eu termino concluindo, dizendo que assim como os muros de Jerusalém foram reconstruídos, Deus está reconstruindo as nossas vidas para que as promessas se cumpram. Ah, irmão, Deus não quer que a gente viva as promessas todo arrebentado, toda arrebentada. O que Deus faz? Ele nos reconstrói. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos, Deus está nos reconstruindo. Quando as promessas chegarem, vai estar inteiro. Nós estaremos inteiros. Provérbios 25, 28, eu encerro com esse texto. Se coloque de pé, por favor. Como a cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O sábio Salomão, olhando para essa realidade das cidades derrubadas, ele fez um comparativo. Ele disse: assim como Jerusalém estava derrubada nos dias de Neemias, os muros de Jerusalém estavam derrubadas, assim a vida de um homem ou de uma mulher que não pode se conter, que não pode se conter. Precisamos ser reconstruídos. A gente está toda terça aqui, irmãos, com um grupo de homens e mulheres investindo na reconstrução deles, colocando a cada semana um tijolinho, cada semana. O Celebrando a Restauração é isso, é uma reparação para os nossos desgastes emocionais. A gente está botando um tijolinho cada semana. Daqui a pouco, irmão, vai ter uma muralha construída, que todo mundo vai olhar e vai dizer: uau! De onde saiu tudo isso? É uma questão de tempo, nós estamos vivendo um processo, mas daqui a pouquinho vem um resultado. Reconstrua a sua vida, Deus quer cumprir promessas. Abra o seu coração, identifique os seus adversários, são internos ou são externos? Nem tudo é o diabo, às vezes é a nossa falta de humildade, às vezes é o nosso orgulho, às vezes é a nossa presunção, às vezes é a nossa incredulidade, às vezes é o nosso medo de fracassar, é o nosso medo de ser rejeitado. Quais são os nossos adversários? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é fiel e digna de aceitação. Te agradecemos porque assim como o Senhor visitou Neemias naqueles dias, o Senhor visita o Teu povo aqui e agora.
Nós, ao olharmos a nossa realidade de vida, a gente senta, chora, lamenta, ora, jejua, mas a gente também recebe do alto estratégias para reconstruirmos. E é isso que eu te peço, Senhor, que venha uma unção capacitadora, para que o teu povo invista na reconstrução, na reparação, que todos os prejuízos emocionais, físicos, espirituais, todos os prejuízos que foram acumulados nos últimos anos, que haja uma intervenção sobrenatural do Senhor, que haja uma intervenção do teu Espírito, gerando um despertamento, um avivamento, para que assim como Jerusalém teve as suas muralhas reconstruídas, as nossas muralhas sejam reconstruídas. Pai, nós não somos como homens ou mulheres que têm uma muralha derrubada. Nós não somos como homens e mulheres que não sabem conter o seu espírito. Nós declaramos que somos homens e mulheres sábios, que têm o fluir do seu Espírito em nós. E por causa disso, Pai, reagiremos. Capacita a tua igreja a identificar e assumir filtros para a sua vida, porque promessas se cumprem na vida daqueles que têm filtros, naqueles que identificam, naqueles que olham a oposição, isolam a oposição e seguem no caminho do cumprimento. Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa a tua noiva, cumpre as tuas promessas nessa igreja, em cada família aqui representada, em cada família que nos acompanha pela internet, Senhor, que sejam tocados e visitados. Se você puder erguer as suas mãos e agradecer ao Senhor, renda graças ao Senhor porque Ele é bom, renda graças ao Senhor porque Ele cuida de você, renda graças ao Senhor porque suas promessas são fiéis. Te agradecemos, Senhor, te honramos, te glorificamos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não nos deixa sem direção. Tu és o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Tu és o bom pastor que nos guia aos pastos verdejantes. Tu és o bom pastor que nos leva às águas tranquilas. Te agradecemos, Senhor, te honramos. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche
o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ah, eu sou teu. Ah, eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Vamos, peça isso novamente. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável.
abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Vamos construir o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Querido, coloca a mão sobre o teu coração. Uau. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu creio nas Suas promessas em minha vida. Por isso, eu decido criar filtros para seguir adiante e ver cada promessa ganhando forma nos meus dias. Eu te agradeço que nessa jornada não estou sozinho. O Teu Espírito, a Tua palavra, a Tua graça me sustenta e me leva ao lugar do cumprimento da Sua palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?